Aqui a câmera também. Olá galera, tudo bem? No ar mais um Muitas Fases com Bruno Mota. Hoje eu estou aqui com ele, Jonathan Santos, que é quiropraxista, gaúcho, na cidade de São Francisco de Paula. Exatamente. Fica na Serra Gaúcha, né? Isso. E ele que já atuou em vários estados, agora veio morar no Rio de Janeiro, veio trazer essa técnica, explicar um pouquinho pra gente, ele vai falar um pouquinho os benefícios que a quiropraxia proporciona, então vai falar um pouquinho pra gente, explicar um pouquinho sobre esse mundo que chegou pra ficar, né? Que eu acho que saúde é sempre positivo, essas mudanças, essas coisas novas que vêm por aí. Com certeza, Bruno. Então seja bem-vindo, Obrigado. Prazer ter você com a gente. Obrigado. E roda a vinheta. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zera. Jonathan, o que é a quiropraxia? Da onde ela veio, né? Qual a origem? O que ela trata especificamente? Fala um pouquinho pra gente. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Então, Bruno, a quiropraxia é uma profissão que nasceu nos Estados Unidos há mais de 120 anos. E para ser quiropraxista tem que ter graduação. Então hoje no Brasil nós contamos com apenas 2 cursos de graduação no Brasil. Então um no Rio Grande do Sul, na qual eu me graduei, e outro em São Paulo. Nós estudamos por volta de 5 anos para entender como é que funciona toda a questão do corpo humano e nós damos um foco especial na coluna vertebral, porque a gente entende que o quê? Toda a função do nosso corpo, quem manda o comando para o nosso corpo funcionar é o nosso cérebro. Essa informação passa pela medula, que vai passar por dentro da coluna, e através dos nervos vai fazer com que todo o nosso corpo funcione. Então, quando a gente tem alguma interferência no meio do caminho, ou seja, na coluna, a gente pode apresentar alguns sintomas. Entre esses sintomas podem estar câimbras, formigamentos, perda de força e, consequentemente, dores. Então, o quiropraxista ele vai tratar tanto a parte do sistema neuromúsculo-esquelético. O que seria isso? O sistema nervoso, muscular e articular. Então, todas as articulações do corpo, o quiropraxista... Então é uma coisa bem complexa, né? Bem completa também. Isso, é bem completo, porque vê o corpo como um todo. Então, o foco da quiropraxia é tratar a causa do problema, não os sintomas. Nós estamos acostumados, quando a gente tem algum tipo de dor, a ir lá na farmácia, tomar um remédio, às vezes por conta própria. Esse remédio, ele é bom? É bom. Ele vai aliviar a dor, mas não vai corrigir o que está causando esse problema. E aí é onde que entra a quiropraxia. Fazer o diagnóstico correto dessas disfunções articulares, biomecânicas, musculares, e tratar isso de forma natural, sem uso de medicamentos, cirurgia, sem fazer massagem. Isso é muito bacana, né? Eu até testei aqui com ele fez aqui, se chama ajuste, né? Isso. Um ajuste rápido na minha coluna e você sente a diferença na hora, né? Uma coisa assim que realmente, imagino que a pessoa, não sei se a pessoa faz uma vez por semana, como é que funciona, depende, né? Depende. O ideal é que todo paciente passe por uma avaliação. Essa avaliação a gente vai acompanhar todo o histórico de saúde dela, histórico de saúde, doença, avaliar alguns exames, se for necessário solicitar alguns exames de imagem, como raio-x, tomografia, ressonância, para que a gente chegue no diagnóstico correto e para a gente poder ver qual é a frequência que o organismo daquela pessoa vai precisar. Então varia de pessoa para pessoa, é um tratamento totalmente individualizado. E como a quiropraxia surgiu na sua vida? Como você a escolheu como profissão? Teve alguma... Como funcionou isso? Então, eu acredito que, como a maioria dos ouvintes, né, do pessoal que está nos assistindo agora, muita gente não conhece quiropraxia, nunca ouviu falar. Não sabe se é de passar no cabelo, se é um novo tipo de droga. Eu tinha escutado, eu tinha visto, em 2015 eu morei nos Estados Unidos, e eu via muito as placas, né? Agora você até falou que surgiu lá, né? Isso. Mas eu achava que era uma coisa meio tipo uma massagem, uma coisa... Aí tinha uma ideia de que era uma coisa mais de recolocar no lugar, assim, uma coisa. Mas realmente aqui é muito novo, né? Isso. Aqui é muito novo porque existe apenas essas 2 faculdades e existe há mais ou menos uns 25 anos. Né? A quiropraxia, eu acho que pra mim, na minha vida, ela acabou surgindo no momento que eu precisei. Que é da mesma forma como muitos pacientes acabam nos procurando. Então, quando eu tinha 17 anos, eu tive meu primeiro travamento na coluna. Vamos dizer por assim, né? Sentia muitas dores, um dia fui me abaixar para pegar um calçado no chão e não senti mais minhas pernas, sentia dor. Fui para o hospital com uma ambulância, cheguei lá, fiz injeções, aliviou as dores, consegui voltar à rotina normal, mas porém, passou uma semana, sintomas de novo.
voltei no hospital, tomei medicação, e assim foram sucessivas vezes, assim. Então, ali por volta da terceira, quarta vez, a minha irmã chegou e me disse, tem um quiropraxista, na época era em Gramado, ela morava na cidade de Gramado, tem um quiropraxista aqui, vamos lá fazer uma consulta, ele vai te avaliar e de que forma que... E ela descobriu como? Ela viu na internet ou ela tinha escutado falar? Não, ela já tinha ouvido falar naquela época e estava se usando muito já, né? A profissão já estava sendo visada muito lá nessa parte da Serra Gaúcha. E eu fui lá, experimentei, fiz uma avaliação. No mesmo dia, cheguei com muita dor. Após a consulta, eu saí de lá, né, 100% de melhora. E isso ficou encasquetado na minha cabeça, porque era época de vestibular. Então, na época, eu me lembro que eu comecei a cursar outro curso na mesma instituição, né, que se encaixou ali, que era uma das instituições que oferece o curso de quiropraxia. E nesse momento eu percebi, não, tem quiropraxia aqui, é isso que eu preciso, é isso que eu quero pra mim, e fui estudar. Que interessante isso, né? Praticamente destino, assim, uma coisa que você descobriu sua profissão por uma necessidade, bem interessante. Exatamente, isso é legal porque diferenciada também da questão profissional como a questão de paciente. Então, muitos pacientes chegam pro quiropraxista e dizem, mas se você nunca precisou, não precisa... O ideal na quiropraxia é que todo mundo vá fazer quiropraxia, isso não tem uma faixa etária específica. Por exemplo, a minha sobrinha tem 2 anos, eu ajusto ela, faço procedimentos de alinhamento desde o primeiro mês de idade. Bacana. Então, o ideal é que todo mundo procurasse a quiropraxia como forma de prevenção. Mas a gente sabe que geralmente quando a gente tem dor, a quiropraxia acaba sendo uma última opção muitas vezes. Então, no meu Até caso, porque falta conhecimento. Né? Exatamente. Então, no meu caso, não foi diferente. Então, eu fui paciente, sei como é sentir dores, sei como é estar do outro lado, e isso me proporciona um prazer enorme quando eu consigo modular isso, quando eu consigo modificar isso na vida da pessoa de uma forma diferente. É gratificante. Né? Exatamente, estando do outro lado agora. Que bacana, parabéns. E assim, como foi sua experiência em outros estados? Você morou em Goiás, né? Isso. Eu atuei em Goiás, no Rio Grande do Sul, e agora aqui no Rio de Janeiro. Foi bem interessante, bem diferente. No Rio Grande do Sul, como existe a faculdade, ela acaba sendo um pouco mais difundida. Então, quando a gente fala de quiropraxia lá, o pessoal já pelo menos sabe mais ou menos do que se trata. Quando eu fui morar em Goiás, a realidade era outra. Né? Então, além de falar de quiropraxia, eu tinha que fazer muito trabalho de educação em saúde. Então, eu tinha que explicar como funciona a coluna vertebral, que existem outros métodos e maneiras de tratar os problemas da coluna e as dores em geral. E, além disso, explicar o que era quiropraxia, que é uma coisa totalmente nova. Para te ter noção, existem ainda estados, muitos estados ainda no Brasil, que não têm quiropraxistas. Então é uma área que quanto mais a gente difundir, melhor é, porque levar saúde para a população. Exatamente, pensando não só numa questão de alívio de dor, mas sim numa consciência melhor de saúde, né? Bacana, e assim, aqui no Rio de Janeiro, você está há pouco tempo aqui, uns 5 meses, né? Isso, eu estou desde o começo do ano aqui. Está gostando? Gostando bastante, o povo carioca é bem receptivo. Verdade. Né? E é muito interessante que eu percebo isso no carioca, essa preocupação com a saúde. Né? Tem um lifestyle assim aqui. Exatamente. Então, como o povo aqui, a população, ela está mais preocupada com essa questão de saúde, é muito mais fácil da gente poder ter essa troca. E o ideal é a gente, na quiropraxia, poder ter um link maior, poder ter uma mescla, né, com outros profissionais, educadores físicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, médicos. Então aqui eu percebo que a gente consegue fazer esse link porque o pessoal está mais perceptivo essa questão da saúde, mais propício a isso. Isso é muito legal. E agora você falou isso, eu também lembrei. Você está fazendo uma pós, né, aqui na UFRJ, em Ciências da Performance Humana, né? E tem a ver com isso que você acabou de falar, né? Porque essa pós te levaria a novos segmentos dentro da quiropraxia, né? Isso. Como, por exemplo, não sei, trabalhar com atletas, uma coisa assim. Você tem esse objetivo? Claro. Dentro da quiropraxia a gente tem várias vertentes. Tem a parte de geriatria, que vai cuidar mais da questão dos idosos, parte pediátrica, que às vezes faz o acompanhamento da mulher. E assim, uma coisa, né, te interrompendo. Tem alguma diferença, além do básico, de fazer um ajuste numa criança, num idoso e num adulto? Claro, deve ter um cuidado maior e tal, mas tem uma coisa assim, é muito diferente fazer ou não? São procedimentos diferentes. A avaliação que a gente vai fazer também é um pouco diferenciada.
Em crianças, geralmente a gente vai fazer muito testes neurológicos de desenvolvimento. E é interessante a gente fazer o acompanhamento dessa criança, tanto no desenvolvimento, desde o engatinhar, os primeiros passos, os primeiros tropeços. Então isso é extremamente importante. E idosos, o protocolo também de tratamento é diferente e a gente vai conforme cada paciente necessita o tratamento. Então é diferente a intensidade, é diferente os procedimentos, as técnicas que nós iremos utilizar. Então tudo isso varia também de paciente para paciente. E eu te interrompi, você estava falando da tua pós. Isso. Então, o objetivo da quiropraxia nesse caso é poder tratar tanto as pessoas que querem começar uma atividade física, que já praticam alguma atividade física, e também atletas também já de elite, atletas de clubes, né, enfim, em geral. Ampliar também, né? Isso. Conhecimento. Exatamente. Dentro da quiropraxia nós temos várias vertentes. Tem a questão da geriatria, que vai cuidar dos idosos, a questão de gestante e pediatria, né, vamos cuidar mais dessa parte do início da vida. E a questão dos atletas, tem a quiropraxia desportiva, que nos Estados Unidos é bem comum. Então nós temos atletas como Tiger Woods, Michael Jordan, né? Aqui no Brasil a gente tem o César Cielo, tem outros atletas que fazem uso da quiropraxia, não só para um alívio de dor, mas para um ganho de performance. Então essa pós... Interessante. Exatamente. Então essa pós ela vem englobar um pouquinho mais de que forma que o quiropraxista pode atuar numa fase de preparação, de uma competição, tanto no acompanhamento do atleta em si, para evitar possíveis lesões. Então é bem interessante. Muito, muito, nossa. E até eu, por exemplo, se eu soubesse, eu tive um problema quando eu era mais novo, eu tomei um tombo e eu tive escoliose, e eu cheguei a usar palmilha, eu sofri bastante, assim. Fiz um acompanhamento até aos 18 anos, se eu não me engano. E se eu soubesse na época disso, né, poderia ter me ajudado em muita coisa, mas realmente não tinha a menor noção, assim. Então, assim, essa pós você conseguiria fazer uma extensão, que você atende na clínica, você atende aqui no Requerido de Bandeirantes, não é isso? Isso. Eu atendo aqui na Casa da Coluna, né, uma clínica de quiropraxia, aqui no Requerido dos Bandeirantes. E o ideal, né, o objetivo, na verdade, após a finalização da pós, é poder ter um conhecimento, uma abrangência maior para essa questão dos atletas. Fazer as duas coisas, né? Exatamente. Então, tanto a parte clínica, né, normal, como a gente costuma dizer, tanto a questão mais esportiva. Hoje na clínica nós recebemos inúmeros atletas de surf, de tênis, de futebol, né, de vôlei. Então é poder dar um tratamento melhor, poder abranger um pouco melhor, né, todos esses públicos. Nossa, e assim, quais são os planos para o futuro? Você já tem alguma novidade que você possa contar pra gente? Você pretende ficar no Rio? Você pretende continuar viajando? Pretendo continuar no Rio, né, expandir um pouquinho mais sobre o que é a quiropraxia, de que forma que ela pode ajudar, né, a população em geral aqui. Futuramente, quem sabe, lecionar alguns cursos de quiropraxia, até legal. Porque eu quero que a profissão cresça. Acho que diferente de outras profissões, que a gente às vezes tem muita questão de concorrência, no meu caso, quanto mais quiropraxistas tiverem, mais conhecimento a população vai ter sobre o assunto. É bonito você ter essa visão, né? Um exemplo. Mais conhecimento vai ter sobre o assunto e mais consciência sobre saúde. Então, futuramente, quem sabe, poder lecionar, talvez, numa faculdade aqui no Rio de Janeiro, né, algum curso de quiropraxia seria bem interessante. Muito legal. Jonathan, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por trazer essa informação, que eu acho que vai ser muito importante. Aqui no canal, de vez em quando, a gente tem uns vídeos sobre saúde, e tivemos um sobre neurofibromatose, e rendeu muita coisa bacana. Muitas pessoas não tinham noção que tinham um problema. Então a gente está aqui também para levar informação útil para as pessoas. Então eu te agradeço por isso, porque eu acho que você vai trazer essa informação para pessoas leigas que talvez estejam passando por problemas agora e saibam que tem mais uma opção para procurar. Exatamente. Eu acho que se alguém estiver ouvindo, né, na verdade nos assistindo, que sofre de dores de cabeça, dor no nervo ciático, hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, problemas posturais, entre tantas outras dores ou disfunções do corpo, procure na quiropraxia também uma alternativa para tratamento. O profissional ele vai estar apto a fazer esse diagnóstico, né, gerenciar o tratamento de forma correta, sem uso de medicamentos, sem uso de cirurgias, né, de uma forma totalmente natural e segura. Então é um tratamento que vale a pena se investir e conhecer, né, como forma não só de tratar a doença, mas também de promover a saúde. Bacana. Então, obrigado. Obrigado. E até a próxima. Obrigado, Bruno. Tchau, gente. Até semana que vem. Até mais. Tchau, beijo.
Ponto. Né? Os